E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de volta para mais uma aula sobre pensamento estratégico. Para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor Pinho. Aqui nesse canal eu falo sobre estratégia, te ajudo a desenvolver o seu pensamento estratégico. E aqui nós vamos falar sobre alguns conceitos muito interessantes que vão te ajudar a compreender mais essa área que é tão importante para que você obtenha sucesso, seja na sua vida pessoal, na sua carreira ou nos seus negócios, tá? E aqui, na verdade, eu vou falar sobre a diferença entre estratégia, tática, operação e ainda tem uma quarta disciplina que tem sido muito falada hoje em dia, que eu vou falar mais lá na frente, tá bom? Agora eu preciso combinar uma coisa com você aqui. O meu intuito com esse vídeo não é trazer o que seria, digamos, o conceito mais correto do que a estratégia, tática, operação e a quarta disciplina que eu vou falar aqui. Porque, na verdade, existem vários autores que têm opiniões diferentes. Para você ter uma ideia, existe um livro que é um livro inteiro falando sobre mais de 11 concepções diferentes do que é estratégia. Mas quem acompanha o meu canal já sabe que o meu intuito aqui é sempre trazer uma conceituação que seja útil para você. Ou seja, eu vou trazer algo aqui que a partir do momento que você tenha esse entendimento, você possa colocar em prática na sua vida. Então vai servir para você saber a diferença da forma que eu vou te explicar aqui. Isso vai te ajudar a colocar estratégias em prática, seja aí em qualquer área que seja da sua vida, tá bom? Então, para a gente começar aqui, nós vamos ver o conceito de estratégia. Opa, tá até escrito errado aí, comi um Tzinho, mas tudo bem. Acontece nas melhores famílias. Vamos lá. Estratégia, ela vem do grego, a palavra estratégia vem do grego estrategos, que vem de stratos, que significa exército, mais agos, que significa comando. Então seria algo como o comando do exército. Mas esse aqui é um conceito rudimentar do que é estratégia, tá? Na verdade, a estratégia é quando você define uma inteligência, um método para atingir os seus objetivos. Na área militar, né, a estratégia era a visão que o general tinha, uma visão do todo que o general tinha, e ele estabelecia mais ou menos aqui, a gente pode dizer, exatamente um método pelo qual aquele exército obteria a vitória ou não, né, naquela batalha. Então ele diria, olha, o nosso método vai ser atacar o inimigo pelos flancos, o nosso método vai ser dividir o inimigo, o nosso método vai ser atrair o inimigo para uma emboscada. Então é a forma, é um método, é a inteligência que você vai utilizar para alcançar os seus objetivos. Então, essa aqui é a estratégia. Veja que na área dos negócios, a estratégia ela envolve tanto você conectar os objetivos de cada departamento de uma empresa, fazer com que esses objetivos individuais eles estejam conectados para atingir um objetivo maior, e aqui também envolve em conectar as ações ao longo do tempo, né? O que você faz hoje tem que ter uma explicação para algo que você vai fazer em seguida, né? E você traçando a linha do tempo, vai existir uma lógica ali que vai te levar até o seu objetivo final. Existe um exemplo que eu já estou até cansado de ver isso nos livros. Os meus colegas, professores de estratégia lá da Universidade de Harvard, adoram esse exemplo, que é o exemplo da Southwest Airlines, né, que é uma empresa americana, uma companhia aérea americana, que ela tem se destacado muito nos Estados Unidos, justamente por causa da sua estratégia de oferecer passagens de baixo custo para o público americano. Mas por que esse exemplo, né, é utilizado pelos diversos escritores de estratégia? Porque, veja, para que a Southwest Airlines consiga oferecer passagens de baixo custo, toda a estrutura da empresa, todos os departamentos da empresa, tudo foi pensado para atingir esse objetivo. Porque as empresas aéreas tradicionais dos Estados Unidos, elas não conseguem oferecer passagem de baixo custo, porque a estrutura delas é diferente, é mais robusta, e você tem passageiros que são tratados como VIP, né? Então você precisa de um serviço VIP, tem comida, tem toda uma infraestrutura de aeronaves, os modelos das aeronaves foram pensados para um outro nível de custo. E as empresas que tentaram copiar a Southwest Airlines, né, elas não tiveram sucesso, justamente porque a estratégia
os objetivos individuais de cada parte da empresa, né, as conexões não estavam bem amarradas para se atingir um objetivo. Beleza? Então, no ramo empresarial, é justamente essa capacidade de fazer com que as peças se conectem através e formando inclusive um diferencial, que é o caso da Southwest Airlines, que tem um diferencial da sua estrutura, das suas partes se conectarem de uma forma que eles conseguem oferecer um preço que ninguém consegue praticar, tá bom? Mas a tática, vamos lá, agora a gente vai falar aqui da tática, ok? Bem, o que é a tática? Você olhando para essa imagem, eu quero chamar uma atenção para você. A tática, olha aqui existe uma imagem aí que a gente não sabe exatamente se esses combatentes aí eles estão organizados ou se eles estão dispersos. Parecem estar organizados, tá? Mas olha só, a tática ela vem do grego teknike, então significa a técnica. Então a tática era justa, muitas vezes era o mesmo responsável, pelo menos no contexto militar, era o mesmo responsável por definir a inteligência que o exército usaria para ganhar a batalha, também era o mesmo que iria comandar o exército ali no momento da batalha, do confronto propriamente dito. Então a técnica de manejar o exército durante a batalha, isso passou a ser chamado de tática, né, de técnica. Então, por exemplo, você poderia ter uma pessoa que teria uma ideia, um plano sensacional. O von Clausewitz, ele inclusive fala, né, que para você praticar a tática na guerra é bastante complicado, porque é sangue, meu amigo, é bomba estourando do seu lado, é soldado caindo, é uma carnificina terrível, e não são todos que têm estrutura para se manter ainda organizado. E aqui eu vou trazer para você, né, vou chamar a sua atenção que existe uma palavra-chave para a tática que você pode guardar e você sempre vai ter condições de chegar ao conceito correto do que é a tática. A palavra-chave é organização. Enquanto que a palavra-chave relacionada à estratégia é inteligência, né? Ou seja, você define uma inteligência, ou até mesmo método, você define um método, a tática é justamente a organização, é você executar essa estratégia de forma organizada. Tá? Então, a tática é justamente a habilidade ali do general de movimentar o seu exército no momento da batalha. Então, você definiu que a sua estratégia é atacar os flancos do inimigo, mas você sabe manejar o seu exército? Você sabe manter o seu exército em forma para seguir a estratégia que você definiu? Então, isso na área militar, na área empresarial é a mesma coisa. Então, por isso que até na área empresarial as pessoas dizem que a estratégia é definida ali no nível de presidência, diretoria, e a tática é mais nos níveis departamentais, né? É a capacidade da empresa se manter organizada na disciplina, inclusive o Sun Tzu se refere a isso como disciplina. Então é a capacidade da empresa se manter organizada diante do planejamento, porque existe um ditado até que eu considero muito engraçado que dizia o seguinte, olha, na prática a teoria é outra, meu amigo. Na prática, na teoria lá, na estratégia, você pensou, você definiu o seu método, a sua inteligência, mas na prática você precisa ter muita técnica para fazer as coisas acontecerem conforme você planejou, conforme você mentalizou. Tá bom? Então, na sua vida é a mesma coisa. A tática é justamente a capacidade de você se manter organizado para seguir os seus planos. Então, eu conheço muita gente que tem boas ideias, né? Tem até uma visão estratégica. Poxa, eu quero conquistar isso, eu quero ir por aquele caminho, eu vou fazer assim, vou fazer assado, mas acaba que essa pessoa não tem um mínimo de organização e acaba se perdendo, né? Acaba, pô, começa até com uma boa intenção, mas aí chega uma coisa, já distrai, aí já vai fazer outra coisa, quando vai ver já embolou e não tem a mínima condição de praticar a estratégia que havia sido planejada. Ok? E agora, finalmente, a gente vai ver aqui o que é operação. Eu coloquei a imagem aqui de um cara chutando a bola, que aí você vai memorizar essa imagem para você sempre lembrar o que é operação. Operação, a palavra operação vem de operário, né? Vem de trabalho, significa trabalho. Então a operação é o trabalho propriamente dito. Então pega essa palavra-chave aqui, olha só essa virada que eu estou dando para você, tá? Estratégia é a inteligência, a tática é a organização
e a operação é o trabalho propriamente dito. Então imagine lá no contexto militar, como eu estou utilizando como exemplo aqui. Definiu-se a estratégia que vai ser atrair o inimigo para uma emboscada, ou vai ser encurralar o inimigo num terreno onde tem um rio atrás, ele não tenha para onde fugir, uma ribanceira, qualquer coisa assim, ou se colocar num lado, numa posição maior do terreno, enfim, definiu-se a estratégia. A tática é a organização disso, né? Você vai manter o seu exército em posição, você vai manejar corretamente no momento da batalha, que seus inimigos vão estar lá completamente loucos, ensandecidos para atacar você, vai estar jogando bomba, vai estar caindo gente, mesmo assim você vai conseguir se manter organizado. Então isso é a tática. Mas a operação é justamente a nível ali praticamente individual, se o cara sabe atirar, se o cara vai atirar corretamente, se a ordem que você der, o camarada vai conseguir executar corretamente. O Sun Tzu, né, que é o autor lá da Arte da Guerra, o Sun Tzu, ele diz o seguinte: olha, se você deu uma ordem correta e o soldado executou errado, a culpa é dele. Mas você também precisa verificar se você deu a ordem, se você foi claro na sua ordem, porque se você não foi claro no seu direcionamento, a culpa será sua. Então há uma diferenciação aqui. Tá bom? Então, a operação é justamente a capacidade da pessoa executar aquela ordem que ela recebeu, aquele direcionamento, né? Hoje em dia a gente não fala mais em ordem, a gente fala de direcionamento, de conselho, enfim. Então, é o ato de atirar. E por que eu coloquei essa imagem aqui? Deixa eu colocar mais uma vez. Porque no futebol, a operação é justamente o cara chutar a bola, é ele que bate o pênalti. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um treinador, aí ele estava, né, querendo fugir da responsabilidade do resultado. Aí ele falou: olha, meu amigo, eu fiz a minha parte, mas não sou eu que bato o pênalti, não sou eu que cobro o escanteio, não sou eu que chuto a bola no gol. E o que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a parte dele era justamente definir a estratégia e estabelecer a tática durante o jogo. E segundo ele, isso foi bem sucedido. Aconteceu o que ele esperava que acontecesse. As chances foram criadas, mas infelizmente os jogadores não tiveram competência para botar a bola no gol. Ou seja, houve um problema operacional. E só aqui, por curiosidade, eu acho até que eu considero que esse treinador ele não está sendo correto na avaliação dele, né? Por que não? Porque, na minha concepção, a parte operacional não é responsabilidade exclusiva de quem executa. Afinal, quem define quem vai estar em cada posição é justamente uma pessoa de nível mais alto. E isso é um aspecto que pode ser tanto tático quanto estratégico. Quem escala o jogador, não é verdade? E quem treina esses jogadores no dia a dia é o treinador, não é? É o técnico de futebol. Então, só para dar aqui passar uma curiosidade para você, tá bom? Mas eu falei para você que ia trazer 4 disciplinas, eu já falei de 3: estratégia, tática e operação. E qual é essa quarta disciplina que muito está sendo falada hoje em dia, né? É justamente a inteligência. A inteligência é diferente da estratégia. Aqui nós estamos falando, né, da descoberta e análise de dados, de transformação de dados em informações. Hoje nós estamos vivendo um momento aqui de análise de dados, né, de ciência de dados, que já é uma outra área, que é a área chamada de inteligência. Então, nas empresas existe, né, um nível, digamos que não, esse pessoal não é bem operacional, não é bem tático, nem é bem estratégico. Eles dão as informações para que a partir dessas informações, né, as pessoas que tomam as decisões nessa organização possam definir a estratégia que vai ser implementada, organizada através de uma tática e que vai ser executada através de um trabalho operacional. Beleza? Então, hoje você pode até, se você trabalha numa empresa, você pode definir em que situação você está. Você acha que você está no tático? Você acha que você está no operacional, no estratégico? Ou que você acha que você faz parte de uma inteligência, né? Eu, por exemplo, hoje eu estou numa parte considerada estratégica, né? Eu ocupo um cargo e a minha função na minha organização é uma função de definir estratégias. Mas aí você já pode refletir e você pode adotar todo esse conhecimento agora até aplicado à sua vida pessoal. Você pode parar nesse momento para definir a sua estratégia, ou seja, o método que você vai aplicar para atingir os seus objetivos. Você já deve pensar na tática, como é que você vai se manter organizado, né? Como é que você vai implementar essa estratégia? Como é que você vai colocar essa estratégia em prática?
E o operacional, quais são as competências, ou melhor, as habilidades que você precisa ter para executar isso, né? Você vai saber dar o tiro, você vai saber bater o pênalti, você precisa de treinamento, de capacitação e, por que não, a inteligência? Quais informações você precisa? De quais dados você precisa? Beleza? Vou te lembrar uma coisa, você pode se inscrever nesse canal porque eu falo muito sobre pensamento estratégico aqui. Se você der o like, você ajuda o YouTube a levar esse vídeo para mais pessoas. E tem uma novidade, você também, se você considerar que essa aula aqui te ajudou de alguma forma, você também pode fazer uma doação. Existe um botão aqui perto do like aqui no vídeo que você pode doar uma quantia que você acredite que vale a pena pelo que você recebeu, tá bom? Seja muito bem-vindo a esse canal, fico por aqui e deixo um grande abraço para você.